Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre um simulador. Esse simulador a gente vai ter condição aí de entender melhor, né, as instruções de como a máquina IAS ela funciona, tá? Mas primeiro eu vou comentar algumas características, né, e alguns comandos que a gente vai utilizar nesse simulador, tá? Esse simulador ele trabalha, né, com instruções em hexadecimal, né? Então a gente tem aqui, né, uma sequência de símbolos, né, de números, só que esses números aqui eles não estão em decimal, tá? Eles estão em hexadecimal. Como um hexadecimal, né, ele tem 4 bits, né? Então para cada instrução aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, né? Então 20 mais 20, 40. São os 40 bits, né, que a gente tinha comentado no vídeo anterior, né? E 12 bits aqui de endereçamento de memória, tá? Então, vamos separar isso aqui, né, ó. A gente tem os 3 primeiros símbolos em hexadecimal, que é para endereço de memória, tá? Depois a gente tem, né, o 0, 1, aqui nesse exemplo, tá? Isso aqui é uma instrução, tá? É uma instrução de load, né, de carregar, buscar informação lá na memória e trazer para o processador, tá? E a gente tem o endereço dessa instrução de load. Então isso aqui é um comando só, né? Ou seja, busca, né, lá na memória. O 01 pede para fazer para carregar uma informação que está na memória no endereço 001, tá? Depois a próxima instrução que vai ser executada é a instrução 05. A instrução 05 ela é uma soma, tá? Então, de novo, carrega lá da memória no endereço 001, né, o valor que tem lá na memória, tá? E soma com o valor que está no endereço 002, né, que é o endereço da instrução de soma, certo? Então, com isso aqui a gente tem duas instruções, né? Cada instrução com 20 bits, né? A instrução inteira aqui, ó, né, a palavra toda, nesse endereço de memória, são 40 bits, né? E esses 3 primeiros bits aqui são bits de endereço de memória, tá? Aqui a gente tem algumas instruções, né? Isso aqui eu vou deixar disponível para vocês, né? Para que vocês consigam pesquisar aí, né, qual é o código, né, de cada instrução, tá? Então a gente tem aqui, ó, para fazer um carregamento 01, para armazenar, né, na memória é o 21, né? Não é o 21, é o 21. Tudo isso em hexadecimal, tá, pessoal? Para somar 0,5, né, para subtrair 0,6, para multiplicar 0b, né, para carregar, tá? Existem alguns casos, a gente vai ver em alguns momentos que é necessário carregar, né, lá da memória um valor, e esse valor, em vez de ir lá para AC, que é o que a gente viu, ele precisa ir para MQ, tá? O registrador MQ. Então, quando a gente quer que essa informação saia da memória e caia no registrador MQ, a gente utiliza o load MQ e o endereço de memória, tá? E o código dele para utilizar no simulador em hexadecimal é 09, né? Carrega valor da memória para o registrador MQ, tá? Aí existe de novo o load MQ, tá? Com outro código em hexadecimal, que é o 0A. Esse
código aqui, aliás, essa instrução MQ sem a passagem de memória, aqui você está passando endereço de memória, aqui não, tá? Sem a passagem de memória, né, ele vai fazer o que? Ele vai consultar no registrador MQ se tem alguma informação e carregar para o registrador AC, tá? Por que que a gente precisa fazer isso? Porque para armazenar, para usar o store e jogar essa informação na memória, a informação precisa estar em AC, tá? Então, se caso você tiver algum valor em MQ, você precisa fazer um load MQ apenas, sem endereço de memória, tá? Para carregar a informação de MQ para AC. E depois a gente tem o comando aí div, né, com o código 0C, certo? Seguindo aqui, ó, a gente tem mais algumas características, né, do simulador. Então, tanto a soma como a subtração são realizados no registrador AC, tá? Na divisão são utilizados os registradores AC e MQ, né? AC recebe o resto da divisão e MQ recebe o resultado da divisão, tá? Então, quando você fizer uma divisão, né, 4 dividido por 2, né, que o resultado é 2, o resultado vai ficar em MQ. Então, voltando aqui, ó, vai ser necessário utilizar o comando load MQ sem memória para carregar a informação em AC, se você quiser colocar esse valor, né, esse valor dessa divisão lá na memória, por exemplo, né, ou fazer uma soma, uma subtração com esse resultado, tá? Para realizar a multiplicação, outra coisa aqui, não, AC recebe o resto. Então, se você fizer 3 dividido por 2, vai ter um resto 1, né? Esse resto vai ficar, né, no registrador AC. Então, essas características de funcionamento você deve entender, né, para que você consiga criar sequências aí de instruções que resolvam alguns problemas, tá? Para realizar a multiplicação é necessário carregar um valor para MQ, tá? Então, voltando aqui, para carregar para MQ, você vai buscar na memória. Você vai buscar na memória, né, utiliza o load MQ com memória, que é o 09, tá? Com a instrução tá aqui já, né? E depois realizar a multiplicação, tá? O resultado é armazenado em MQ de novo, né? Ou seja, se quiser pegar esse resultado e fazer alguma coisa com ele, ou gravar, ou continuar fazendo algum cálculo, é necessário que essa informação, né, esse valor seja carregado no registrador AC. Para armazenar um valor na memória, é necessário que esse valor esteja em AC. Caso o valor pretendido esteja em MQ, é preciso usar a instrução load MQ sem memória, tá? Aqui tem um exemplo de divisão, tá? Eu não vou falar disso agora, a gente vai falar já lá no simulador, mas é importante que vocês entendam essas características do simulador, tá? Da máquina IAS, beleza? Bom, pessoal, a gente está aqui no simulador, né? IAS. Esse simulador é disponível online. Eu vou deixar o endereço para vocês, tá? É um projeto lá da Unicamp, super interessante, né? Muito útil, né? A gente espera que esse projeto continue, né? Para a gente utilizar esse simulador, que é um excelente simulador, tá? Então eu vou apresentar algumas características aqui que a gente vai utilizar agora, né? Primeiro,
gente tem aqui, ó, a memória principal, tá? Essas três janelas aqui, né, de memória, na verdade é uma memória só, tá? Replicada em três. Então o que acontecer aqui, ó, né, na posição 0 vai acontecer aqui e vai acontecer aqui. Por quê? Para comparações, né? Então você tem a opção de saber o que está acontecendo aqui nos endereços iniciais, né? Acompanhar aqui em outros endereços, né? Aqui lá nos últimos endereços, tá? Então é possível que você faça essa comparação, né? Esse acompanhamento aí do que está acontecendo nos endereços, né? De memória em três lugares ao mesmo tempo, né? Mas na verdade você tem uma memóriazinha só aqui, uma janela só. As outras são réplicas aí, né? São cópias dessa primeira, tá? Bom, continuando aqui, a gente tem uma outra parte aqui, ó, que eu já coloquei alguma coisa aqui, né, que eu vou explicar depois, tá? E eu tenho isso aqui que é o meu mapa de memória, tá? É aqui que eu vou escrever todas as minhas instruções, tá? Depois que eu escrever tudo aqui, eu vou fazer o que? Eu vou carregar essa informação aqui para a memória da máquina, tá? Que vai aparecer aqui embaixo, tá? Então eu vou carregar essas informações aqui para a memória da máquina, certo? Depois que eu carreguei essas informações, e aí eu vou fazer o que? Eu vou começar a dar next aqui, porque eu vou explicar o passo a passo, né, que acontece aqui nessa simulação que a gente vai fazer. Aqui, ó, estão os registradores, certo? A gente tem todos os registradores e os registradores aqui com os valores atuais. Tá tudo zerado aqui porque eu não iniciei ainda a minha simulação, né? Mas ele vai começar a mudar e eu vou explicar para vocês. E aqui tá, né, a máquina IAS com a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, tá? Memória e os dispositivos de entrada e saída. Então a gente vai fazer aqui o que, né? Explicar e ver, né, como as informações elas trafegam aqui pelos registradores e para que seja feito aí um cálculo nesse processador, tá? É importante entender, né, que no caso dessa arquitetura aqui, né, a gente tem a unidade de controle, a unidade lógica, né, que faz parte de um processador, tá? E essa parte aqui é uma parte de memória, né? Até poderia ser uma memória interna, né, encapsulada no processador, mas a gente vai ver isso depois, né? Então vamos imaginar isso aqui uma memória RAM, né, por exemplo, memória separada. E os dispositivos de entrada e saída, tá? Bom, conhecendo aqui o ambiente já, né, a gente tem aqui as instruções que a gente quer que essa máquina faça, né, que sejam processadas. Então, primeira linha, sempre 0. Por que sempre 0? Porque o PC aqui, ó, lembra do PC? O PC é o registrador, né, que vai enviar o endereço, né, aqui para o registrador MAR, tá, que deve ser, na verdade, aqui, da linha, né, no caso aqui da linha que deve ser executada, né, para o MAR consultar aqui na memória. Então, como essa máquina ela vai iniciar, né, o PC vai passar o valor para MAR, o valor 0, né, então o MAR vai consultar aqui na memória o valor de o endereço 0, tá? Então a gente sempre vai começar pelo endereço 0, porque senão nessa consulta de MAR na memória não vai ser encontrado nada e não vai ser executado o seu programa, tá? O seu conjunto de instruções aqui, né?
Então eu tenho aqui, né, ó, endereço 0, tá? Né, para começar a minha execução. E aí eu tenho aqui, ó, né, ó, 01. O que é 01? 01, se a gente for lá nas instruções, né, e codificações, os códigos das instruções, a gente vai ver que o 01 é para fazer um load, né? Ou seja, pegar um valor lá na memória, tá? Então eu quero carregar um valor da memória, né, que está no endereço 005, tá? Então eu preciso definir aqui na minha instrução o que é que, né, qual é o valor que está no endereço 005. Eu já coloquei aqui, ó, 005, né, tem o valor 3, tá? Tudo isso aqui, lembrando que está em hexadecimal. Bom, a segunda instrução, depois que eu carregar, né, eu quero fazer o que? Uma soma. Então, esse programinha, na verdade, vai somar dois números, né? Ele vai somar o valor 3 com o valor 4, né? Então, primeiro eu faço, né, um load, né? Eu vou buscar o valor 3, né, lá na memória, e vou pedir para somar com o valor 4 que está no endereço 006, ó. Tá? Então eu quero que carregue o que está em 005, que é o 3, e soma com o que está em 006, que é o 4. Tá? Depois que executar essa instrução, eu quero guardar o resultado, né? Então, na próxima linha, na 001, né, eu vou fazer o que? Um store, certo? E quero guardar, né, eu quero salvar essa informação, né, quero guardar ela no endereço 007, tá? Aqui eu coloquei tudo zero, por quê? Porque eu não quero mais fazer nada depois disso, certo? Exatamente aquele exemplo que foi comentado lá no início do vídeo, tá? Bom, vamos executar isso aqui agora, né? Antes de tudo, eu preciso fazer o que? Eu preciso carregar essas informações aqui para minha memória do simulador IAS, né? Carregar aqui para a memória, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, né? Vou carregar essas informações, vamos olhar aqui que ela vai aparecer aqui, né? Olha lá, ó, já carregou, né? Essas informações foram carregadas aqui no... Deixa eu alterar. Vou alterar aqui, ó, os endereços. Vou colocar em 03 e 04 e guardar em 05. Tá? Por que eu fiz isso? Para aparecer aqui, ó. Tá, ó. Aqui aparece até 05, então eu vou fazer, vamos resetar isso aqui, né, ó. Apaguei e vou carregar de novo. Carreguei, tá? Então eu tenho aqui a minha primeira instrução, né, ó, na memória já do simulador, a segunda instrução, tá? E aqui no endereço 3, endereço 4, né, os valores que eu quero somar, tá? O que eu faço agora, né? Vamos dar um next aqui, ó. Antes de dar o next, lembrando, PC igual a 0. Então o PC vai fazer o que? Mandar 0 para MAR, e MAR vai buscar o que está na posição 0, que é essa instrução aqui, né? E vai carregar para MBR. Então vamos ver se é isso que vai acontecer. Olha lá, estava tudo zerado, né? PC mandou para MAR, né, o 0, o MAR consultou aqui na memória o endereço 0 e carregou para MBR o que tinha no endereço 0. MBR agora, né, eu tenho esse valor aqui, ó. O que significa esse valor aqui? 01 é o que? 01 é carga, né, ó, vai carregar, né, a instrução, né, de leitura lá de memória, né? 003, né, ó, que é o endereço onde se
esse load aqui vai buscar, tá? Então ele traz toda a minha instrução aqui, ó, tá? Toda a minha instrução, né? Na posição 0. Só que o MBR, ele faz o que? Ele manda essas informações, né, para o registrador IR e para o registrador IBR e o registrador MAR, né? Ele manda essas informações para os 3 registradores aqui, ó, tá? Bom, como que é dividida essas informações, né, para esses 3 registradores? Bom, a primeira instrução que vai ser executada é o 01, né, que é a leitura no endereço 003. Então, essa instrução 01, né, ela deve ir para o registrador IR, porque o registrador IR armazena a instrução que vai ser executada naquele momento. E a instrução que vai ser executada naquele momento possui um endereço. Esse endereço vai para o MAR para poder acessar a memória. Então, 01 vem para IR, né? Ó, IR recebe o 01, né? Que aqui ele já fala que o que é o 01, né? É um load, né? E MAR recebe o endereço de 01, que é 003. Tá? Ó, MAR recebeu o 003. Tá? E IBR, né? IBR vai receber a segunda, né? Vai lá guardar a segunda instrução para ser executada depois, né? Ó, que é o 05004. Tá aqui, ó, 05004. Tá? Bom, depois disso, MAR vai consultar na memória o que tem em 003, né? Bom, o que tem lá em 003? Tem um 3, né? Um valor 3. Então vamos lá, ó. Bom, MAR foi lá na memória, né? Consultou o que tem no endereço 003 e achou o valor 3, né? E carregou para MBR, tá? Então MBR recebeu, né, a linha do endereço 003, né? O IR ele se comunicou aqui, né, com os circuitos de controle da unidade de controle para se comunicar, né, com os circuitos aqui de lógica aritmética para saber o que deve ser feito com essa informação, né? Bom, essa informação ela deve ser encaminhada para AC, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura de memória, então essa leitura ela vai vir, né, para o registrador AC, tá? Então AC recebeu o valor 3, certo? Beleza. Vamos para o próximo passo. Próximo passo, acontece o que? Né? Vai ser executado a instrução que estava guardada, né? Porque já foi executado o load, né? A instrução aqui 01003 já foi executada, já carregou aqui para AC, né, o valor 3. Então AC está com o valor 3, né? Agora vamos executar a segunda, né? A segunda ela deve ser passada, né, a instrução para o registrador IR, tá? E o endereço da instrução para o registrador MAR, tá? Então eu vou ter aqui em IR, né, ó, a soma, né, que é o 05 aqui, né, e MAR o 004 que está aqui, que é a posição de memória que deve ser consultada. Também depois né, no momento do início de execução da segunda instrução da linha, né, o PC incrementa 1. Por quê? Porque ele é um contador. Ele incrementa 1 porque na próxima execução ele vai ter que pular de linha, né? Então ele vai vir na linha 001. Tá? Então ele incrementa 1 para passar depois para o MAR, para consultar na memória o endereço 001.
tá? Bom, depois disso, o MAR busca lá na memória, né, o que tem né, nesse endereço 004. Então, o endereço 004, né, tem o valor 4, né? Então, vem aqui, né, traz para a MBR o valor 4, né? O MBR recebe o valor 4. O registrador IR se comunica através, né, dos circuitos aqui de controle entre a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, para informar a ULA aqui, né, a unidade lógica e aritmética, né, que isso aqui é uma soma, né? Então a informação né, do registrador MBR deve ser passado, né, aqui para os circuitos, né, de lógica aritmética, junto com o valor de AC, que é o valor 3, né, que estava armazenado aqui no registrador AC, é realizado a soma, né, desse 3 mais 4 e carregado novamente aqui no registrador AC, certo? O resultado. E o resultado é 7, certo? Beleza, agora eu tenho, né, em AC aqui, ó, o valor 7, né? Só que eu quero salvar né, gravar esse valor na memória, né? E não terminou ainda o processo, né, do meu programinha de soma, né? Então, se eu avançar mais uma vez, né, o que vai acontecer? O PC que tinha incrementado mais 1 vai passar a informação, né? Lembrando que não tinha mais instruções para ser executado, então o PC enviou o valor dele para o MAR para ser consultado lá na memória principal. O valor de PC era 1, né? Então o MAR vai consultar o que tem lá no endereço 1. Endereço 1 tem isso aqui, né? 21.005.00.000, que vai ser carregado para a MBR, né? Então a MBR recebe essas informações, né, desse endereço. O que acontece aqui? A MBR vai enviar as informações para os 3 registradores, né? Então o MAR vai receber o que? O endereço que deve ser consultado. O IR vai receber o que? A instrução que vai ser executada. E o IBR vai receber o que? A próxima instrução. Acontece que aqui não tem próxima, tá? Então o IBR não vai armazenar nada, né? Vai ficar zerado, tá? Beleza? Bom, depois de carregar os valores aqui no registrador, né, o MAR ele vai fazer o que? Ele vai buscar as informações na memória, aliás, ele vai consultar essa informação na memória, tá? Acontece, né, que o IR ele também vai executar, né, essa instrução, que é uma gravação, né, através dos circuitos de controle aqui com a unidade lógica e aritmética, tá? Então, se a gente avançar der mais um passo, o que vai acontecer aqui, né? Ó, a instrução, né, o store, né, que o IR recebeu, ele vai se comunicar, né, com a unidade lógica e aritmética, tá? Essa instrução ela diz que a informação que está em AC deve ser passada para MBR, tá? Então o MBR vai receber esse valor, né, da soma, que é 7, né? E aí juntos, né, o MBR com o MAR, né, eles vão armazenar essa informação. MAR tem o endereço, né, e o MBR tem o valor que deve ser armazenado.
Então vai ser armazenado em qual endereço, né? Ó, no endereço 005. E qual o valor? O 7, né? Então 005, né, recebe o valor 7, né, que até então esse valor não existia aqui na memória, tá? E aí encerra o programa, tá? Vai ser incrementado mais um, porque não tinha, né? O PC vai para 2, né? E aí o próximo, o MAR vai consultar o 002. Então cuidado quando para não colocar em sequência aqui, tá? Alguma coisa, né? Às vezes eu coloquei número baixo aqui para os valores para aparecer aqui ficar mais fácil, mas vocês podem colocar, né, valores bem mais altos aqui, né? Olha aqui os valores que tem de endereço de memória, tipo 1011, que é um valor alto, né, para não correr o risco de buscar depois no salto, tá? Então o PC que ele vai incrementar 1 vai passar para MAR. Aqui está mostrando que IBR está passando alguma coisa para MAR, mas ele não tem, né? E aí ele vai buscar lá no endereço, né? O PC está com 001, vai passar para MAR, né? E vai dar um erro aí porque não existe 002, certo? Pessoal, então é isso por enquanto. O que a gente fez aqui foi uma soma, tá, de dois números. Qualquer dúvida, entra em contato aí pelos canais de comunicação, tá? Obrigadão, um abraço, até mais.